Chegamos a mais uma quarta-feira e hoje é dia de conversar com o Núcleo Psi. Hoje nós estamos recebendo a doutora Vanessa. E nós vamos tratar hoje do medo. Medo, a importância de acolher, compreender e transformar para superar. É o livro da doutora Vanessa Farias, que está sendo lançado aqui em Limoeiro, dia 28. Doutora, dentro de todos os temas que nós já debatemos, vamos falar de medo. É o tema do seu livro. O que é medo, doutora? Medo, primeiro bom dia aos nossos ouvintes. O medo, Gonçalves, é uma emoção que compõe a gente, desde a infância até a fase, né, idosa. Então, todo mundo sente medo na vida e ele precisa ser acolhido. O ser humano, para ser normal, tem que ter medo. Precisa ter medo, até para não ter atitudes desajustadas e acabar tendo consequências na vida e levando a danos físicos, emocionais, sociais. Então, o medo é um sinalizador para que tenhamos condutas cautelosas, condutas, pensamentos, decisões responsáveis e cautelosas. Então, ter medo é normal, minha gente. Agora, esse foi o tema que a doutora escolheu dentro do mundo da psicologia para escrever um livro. Por que isso? Por quê? Primeiro porque eu me identifico com o tema, porque eu sempre me vi um ser humano muito medroso e também sempre me vi superando muitos medos, desde a minha infância até a minha vida adulta. No consultório chega muito essa demanda também, medo de tomar uma decisão, o medo de mudar, o medo de decepcionar, o medo de se frustrar. Então, o medo, ele está em muitas situações nas nossas vidas. E aí eu pude perceber o quanto ele é marcante no nosso dia a dia. Aí eu estou com medo de me atrasar, aí eu estou com medo de dar errado, aí eu estou com medo de falar e ser mal entendido. Então, é uma emoção que, de fato, está conosco todos os dias. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei a partir das minhas emoções, do que eu recebo no consultório e do quanto o medo ele precisa ser um sinalizador para a saúde mental, porque ele não deve paralisar. Não deve ser uma emoção que faça com que a gente deixe de tomar decisões ou de viver coisas novas, de mudar, de se ajustar ao mundo, que é o que a gente precisa fazer para ter saúde mental, é se ajustar. A doutora falou muito do medo pré, mas há alguém que faça alguma coisa e esse medo vem após. Tem alguma diferença? Tem a diferença, primeiro, porque cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa carrega os seus traumas, as suas experiências. Tem a diferença porque a gente precisa avaliar se esse medo ele já foi alimentado antes de alguma tomada de decisão ou se é algo que só surgiu depois. Porque aí, quando ele surge somente depois, certamente é alguém que pensou pouco antes de fazer, de agir. Mas exatamente, tem aquela pessoa que faz o ocorrido e aí passa a ter medo do que fez, das consequências, não é isso? Isso, e aí são pessoas que geralmente usam muito mais a emoção, o impulso de querer algo, de corresponder a algo e não pensa nas consequências que podem ter. E aí vem a importância de a gente pensar no nível de responsabilidade que precisamos ter diante da tomada de decisões. Bom, vamos mergulhar no livro. Como é que a doutora aborda isso aqui? Gonçalves, eu abordo de um modo amplo, porque eu trago uma reflexão para todas as idades, em diversos contextos, no contexto social, no contexto psicológico, no contexto da ciência, da neuropsicologia, no contexto da psiquiatria. Eu também abordo a importância dos pais utilizarem os medos de forma cuidadosa na educação dos seus filhos, para que eles não conduzam esses filhos para serem adultos cheios de medos. Eu abordo também a importância de usar algumas técnicas, alguns conhecimentos, artifícios que a gente pode, né, abrir mão, lançar mão para enfrentar os medos, como, por exemplo, a arte, a leitura, a escrita, a música, a terapia, o autoconhecimento. Então, ele acaba sendo um livro amplo e específico dentro de cada tema. Esse livro ele pode servir de um parâmetro para quem é psicólogo, para quem é psiquiatra e para a população em geral. Sim, eu pensei num livro para que todo mundo pudesse ler, porque a minha intenção é ajudar a população em geral a lidar com os medos, né? E aí nós psicólogos também temos medos, os psiquiatras também têm, todo mundo tem medo. Então, quando eu pensei na escrita, eu pensei numa escrita simples, ela não é técnica, claro, eu trago alguns termos técnicos, mas eu explico, né, o que é que significa, e falo de um modo a dialogar com o leitor
E ainda tem várias partes do livro em que eu coloco lugares para autorreflexão, para que a pessoa possa, a partir daquela leitura, pensar em quais são os medos dela. O que é que nesse momento está fazendo com que ela paralise, com que ela seja mais ansiosa, está fazendo com que ela se arrependa de algo. O medo está muito relacionado a outras emoções como a culpa, a raiva, arrependimento, ansiedade, frustração. O medo também está relacionado com o suicídio. Então, é uma emoção que é inevitável, está no ser humano. O medo do imaginável, que não existe? Sim, os medos imaginários, que são muito presentes e são gatilhos muito importantes para crises de ansiedade, os medos reais. Falo também dos medos da atualidade, o medo da violência, o medo dos desastres naturais, né? O medo de perder, o medo dos adultos morrer e deixar os seus filhos desamparados, o medo de olhar para trás, para a sua história e pensar naquilo que você fez e deixou de fazer e como lidar com isso. Então eu trago sempre uma reflexão é preciso olhar para esse medo, acolher. Não adianta dizer, não sinta medo, não tenha medo sim. Eu digo o tempo inteiro no livro, tenha medo sim, mas não haja com ele de qualquer forma. Acolha, tente compreender a origem desse medo, de onde ele vem, como você está lidando com ele e de que forma você pode transformar esse medo em atitudes positivas, em mudanças, em construções para a sua vida, para que só assim você consiga superar. Eu estou entendendo, doutora, o medo é uma reação normal do ser humano para que ele pare, pense, olhe antes de agir e depois descubra porque está com medo de alguma coisa. Exatamente. Matou a charada, Gonçalves. E assim, o medo é uma emoção normal. Precisa ser normalizada no sentido não de ser banalizado, mas de ser compreendido como uma emoção que a gente precisa pegar na mão, sabe? E dizer, se eu estou com medo disso, é porque eu não estou 100% seguro. E até a pessoa que tem 100% de segurança de algo, ela pode se dizer que está sem medo e, na verdade, né, ter circunstâncias, situações na vida em que ela haja de modo inconsequente, negligenciando ou anulando ou ignorando os medos. Então, não é bom ser destemido? Não. Ser destemido até um ponto. Porque é diferente ser destemido e ter coragem, né? Isso, e eu falo também da importância da coragem, bem lembrado. Ser destemido é pensar na configuração da palavra, é pensar em não ter medo. E não ter medo não é saudável, é preciso ter o medo. Mas aí ter a coragem, que aí eu trago o significado da palavra, que é agir com o coração. E agir com o coração é agir com autoconhecimento, com autorresponsabilidade. Agir pensando também na minha responsabilidade com o outro, porque somos seres sociais. E estando numa sociedade, a gente precisa pensar também em quem está ao nosso redor. Então, não é somente eu pensar nos meus medos, e sim a relação que existe entre eu pensar nos meus medos e o impacto disso nas minhas relações. Esse livro é uma realização pessoal, é um sonho? Ai, total. Desde criança eu sonhava em escrever um livro, inclusive eu sempre fui uma pessoa que me encontrava muito nas palavras, sempre fui uma criança que gostava muito de escrever, de desenhar. Já escrevi algumas poesias e estou dizendo isso aqui pela primeira vez e todas estão guardadas. E quando é que a gente vai poder ver essas poesias? Quando o arquivo aumentar, quem sabe. Então é uma realização pessoal, sim, porque eu pude estar inclusive na 27ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo. E para mim, que sou uma pessoa que estudei na escola rural em Gamileira, depois passei por escola municipal, Moraes e Silva. Depois passei por uma escola estadual, que era o Ceru. E poder estar lançando esse livro numa Feira Internacional do Livro foi um divisor de águas e a realização de um sonho que eu nem tive, porque eu não sonhava estar na Bienal. Eu sonhava em escrever um livro. Mas eu não pensei que esse sonho cultivado de um modo responsável e a outras mãos também, porque eu precisei de amparo, de apoio de profissionais da área, eu procurei, né, como fazer para escrever um livro de forma cuidadosa, me fez realizar um sonho, que foi de me tornar escritora. E aí eu poder encerrar esse ciclo de lançamentos aqui em Limoeiro não foi à toa. Algumas pessoas me perguntaram, né, por que você não foi primeiro a Limoeiro?
porque eu precisava encerrar com chave de ouro, trazendo toda a experiência que eu já vim desses últimos dias. E é com muito afeto que eu estou fazendo isso agora. Bom, então o Brasil, parte do mundo já conhece esse livro. Limoeiro vai conhecer agora. E quando é o lançamento, o que é que está sendo preparado para esse dia? Se não me engano, é dia 28. O lançamento será dia 28 de setembro, num sábado, às 17h30, no Galpão das Artes. Um grande parceiro do Núcleo Psi e meu também. E eu trago a arte, o teatro, como parte do enfrentamento dos medos. Inclusive, eu usei isso como enfrentamento, como uma ferramenta para viver com o meu medo de uma melhor forma. E eu espero vocês, a entrada é franca, é aberto para todo o público, de todas as idades. Repito que é um livro para todo o público, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E vai ser um prazer poder estar com vocês e falar um pouquinho também sobre saúde mental, porque vai ser um momento de confraternizar, mas também de trazer um pouco de conhecimento para a população. Boa sorte, doutora. Gonçalves, muito obrigada pela boa sorte e muito obrigada pela parceria. Você também foi importante para isso. Essa é a doutora Vanessa Farias, psicóloga que atende no Núcleo Psi, atende também na rede pública de Limoeiro e no próximo dia 28 aguarda vocês aqui no Galpão das Artes para o lançamento do seu primeiro livro, Medo. Vai ser uma noite de autógrafos que vocês estão convidados.